Oi, pessoal! Aqui é a Fernanda Badiani e eu queria conversar um pouquinho sobre interpretação do teste genético. Em primeiro lugar, eu queria falar só algumas definições. A primeira é o que é o genoma, que é o conjunto de todos os genes, do organismo humano. A gente precisa lembrar que 98% dos genes não codificam proteínas e eles são, de menor interesse para a nossa parte. Quando a gente fala de exoma, a gente está falando da parte, do genoma que codifica proteínas. E isso corresponde por cerca de 20 mil genes. Quando a gente está falando do exoma médico, a gente está falando da porção de genes que codificam proteínas que estão associados a doenças. E isso corresponde a mais ou menos 5 mil genes, Nos dias de hoje a gente sabe que isso só vem aumentando. E quando a gente fala, de gene específico, de painel de genes, a gente está falando de uma gama muito menor de resultados, Alguma coisa que a gente já está filtrando quais são os genes que a gente vai ver no nosso teste genético. Em segundo lugar, eu queria explicar a diferença entre os principais tipos de tecnologias para avaliação das variantes genéticas. Antigamente, a gente utilizava o nome mutações, mas esse nome tem caído em desuso e o que a gente tem falado de fato são variantes. A gente sabe que 99,9% do DNA humano ele é igual e existem essas variantes que são as alterações, que vão diferir entre as pessoas. Então, a gente tem essas variantes, que é o nome mais atual de mutações. E a gente tem duas formas, principais de avaliar essas variantes. A primeira é a genotipagem. Quando a gente faz a genotipagem, a gente testa para genes específicos. A gente já sabe mais ou menos o que a gente está buscando. Normalmente, a analogia que se faz é que a gente está tentando achar uma palavra que a gente já sabe qual é em um grande livro que seria, o genoma humano. Então, esse é uma forma mais rápida, mais barata e que normalmente a gente vê nesses aplicativos. E a segunda forma é o sequenciamento. Quando a gente faz o sequenciamento, a gente está avaliando todo o genoma. É como se a gente lesse o livro inteiro e aí a gente vê o que a gente achou naquele livro, sabe? Isso é uma técnica mais cara, porém mais completa e que a gente vem tendo, um barateamento dos custos nos últimos anos. Eu vou conversar aqui um pouquinho da interpretação do teste genético, mas eu preciso lembrar que um conceito importante da genética é que a história familiar é o primeiro teste genético. Sempre que a gente está pensando em doenças de caráter genético, a gente precisa ter uma boa história familiar, buscando quais que são os sinais de alerta, quais que são os padrões daquela família, para a gente conseguir interpretar melhor os achados que a gente tiver. Se a gente está pensando em uma doença dominante, recessiva, ligada ao X, a gente tem que fazer uma boa história e na genética a gente tem esse contexto que a história familiar é sempre o primeiro teste genético a ser realizado. Existem diferentes tipos de testes genéticos que podem ser solicitados para diferentes situações, desde testes de cariótipo, de microarray, até painéis genéticos, até detecção de genes pontuais, o exoma completo, o genoma completo, e tudo vai depender da nossa primeira hipótese. A gente precisa lembrar que nem sempre o maior teste é o melhor teste para aquela determinada patologia. De forma geral, na nefrologia, a gente usa bastante os painéis genéticos, para, por exemplo, painel de síndrome nefrótica, painel de doença renal policística, mas a gente pode ter também a análise do genoma ou do exoma completos. Cada um vai ter o seu benefício e o seu ponto que não seja assim tão favorável. A gente sempre deve escolher baseado na patologia de interesse.
A gente precisa lembrar que nenhum teste genético, ele é 100%, não é necessariamente que um teste negativo afasta, né, completamente a doença e nem que um teste positivo indica que a gente achou uma variante que ela vai ser definitivamente patogênica. A gente precisa sempre fazer um aconselhamento pré-teste antes de solicitar os testes genéticos, explicando quais que são os benefícios, quais que são as limitações, o que isso pode impactar, né, no bem-estar daquele indivíduo, nas relações familiares. Então, grande parte também passa por esse aconselhamento pré-teste. Depois que a gente já tem tudo isso explicado, definido e que a gente vai prosseguir com a realização do teste genético, a gente precisa saber como interpretar os resultados. E os resultados, eles vêm separados de uma maneira que já tem uma metodologia, né, habitual. Em primeiro lugar, a gente tem a interpretação do teste, porque muitas vezes, quando a gente solicita um teste genético, a gente fala qual que é a indicação. Quanto mais detalhes em relação à patologia do nosso paciente a gente fornecer quando a gente estiver solicitando o teste genético, melhor é quando a gente tiver o resultado desse teste genético. E eu já vou explicar por que isso acontece. Existe a indicação do teste e quais são os genes associados àquela indicação. A gente pode ter como achados principais se a gente tem alguma variante definitivamente patológica associada, provavelmente patológica, de significado indeterminado, né? As VUS, as que provavelmente não são patogênicas e as que são definitivamente não patogênicas. Então, a gente tem aí 5 categorias que as nossas variantes, né, genéticas podem ser incluídas. De forma geral, quanto mais detalhes a gente fornecer para o patologista, para o geneticista, fica mais fácil dele falar se aquele resultado está associado a uma alteração de fato ou se não está associado à alteração, tá certo? Então, quanto mais detalhes a gente der, melhor. Depois que a gente tem, né, os resultados das indicações do nosso teste, a gente tem os resultados secundários, onde outras alterações genéticas, né, que tem a sua categoria, né, de definitivamente patogênica, provavelmente, significado indeterminado, né, aquelas mesmas 5 categorias que vão ser listadas caso a gente peça, por exemplo, um exoma ou um genoma completo. Em terceiro lugar, a gente vai ter a indicação de quais são as variantes, né, que aquele indivíduo carrega, ou seja, mutações que são associadas a doenças autossômicas recessivas, que normalmente precisam de 2 hits, né, de alteração, né, em dois alelos para produzir doença e que aquele paciente tem em apenas um. Então, ele seria, né, um carreador de uma doença autossômica recessiva. Na sequência, a gente tem os alelos de risco. Os alelos de risco são variantes genéticas que podem estar associadas ao aumento de risco de determinadas doenças, mas que não são ligados a padrões de herança mendelianos, mas que atualmente, como a gente tem tendo, né, vem tendo desenvolvimento de scores de risco que levam em conta padrões genéticos, esses alelos de risco acabam entrando nessa classificação. Para finalizar, a gente tem a parte, né, normalmente de recomendações, onde existem, né, considerações clínicas em relação aos achados associado, né, a algum aconselhamento em relação à testagem familiar, seguido da metodologia, né, de como foi feito aquele teste genético e quais que são as limitações daquele teste genético. Então, quando a gente pega, né, um grande relatório de teste genético, a gente vai ter que procurar todas essas informações para a gente, né, extrair o máximo que a gente tem de potencial quando a gente solicita um teste genético.
Além disso, quando a gente tem aquela classificação, né, de definitivamente patogênica, provavelmente, significado indeterminado, provavelmente não patogênica ou definitivamente não patogênica, normalmente o que a gente está tentando responder são três questões. A primeira, será que aquela variante impacta no gene ou função de uma proteína? Será que essa alteração pode implicar em doença? E será que essa alteração, caso implique em doença, ela seja responsável pelos sintomas do meu paciente? Então, a gente precisa, né, tentar responder essas perguntas para a gente avaliar a patogenicidade daquela variante que foi encontrada no nosso exame genético, tá certo? Outras perguntas são se aquela variante está presente em múltiplos indivíduos afetados, qual que é a frequência dessa variante na população geral saudável? Quando essa variante ela é alta na população geral saudável, provavelmente ela não está associada à ocorrência de doença, tá certo? A outra coisa é se estudos sugerem, né, que essa alteração, essa variante, seja associada a ocorrência de doença. Nem sempre a gente sabe essas perguntas, nem sempre não, né? Quase nunca a gente sabe a resposta dessas perguntas, mas a gente tem locais que estão disponíveis na internet onde a gente pode checar também todas essas informações. A gente tem pelo NIH o Genetic Testing Registry e a gente tem também o National Human Genome Research Institute, onde a gente tem um guia, né, para a gente interpretar os resultados, né, dos exames, né, de genoma, porque nem sempre a gente consegue saber tudo isso e tudo não tem, né, um guia. Cada doença ela vai ser de uma forma, vai depender do padrão de herança, mas eu queria falar só algumas considerações quando a gente estiver pensando, né, em solicitar um teste genético e o que a gente pode esperar desses testes. Até a próxima!